Bom dia, que a paz do Senhor esteja com você nessa manhã de segunda-feira. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional da manhã, leitura da palavra e oração. Que Deus possa abençoar a tua semana, que Deus possa edificar a tua vida. E eu espero estar junto com você aqui, né? Que você esteja junto comigo ao longo dessa semana e possamos juntos ser edificados pela palavra e orando, estando em comunhão e que essa comunhão, essa alegria que podemos ter aqui juntos, ela possa ser, na verdade, reverberada na nossa vida, né? Que ela possa ter bons frutos na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Então seja muito bem-vindo mais um dia. Vamos estar lendo então a linha Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Aqui nós temos a escolha dos 7. Então, alguns homens foram escolhidos para uma função determinada que nós vamos ler aqui qual era essa função. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, então a gente vê que desde o início ali do Pentecostes, né, a descida do Espírito Santo durante a festa de Pentecostes, ali começaram a se acrescentar aqueles primeiros cristãos, né, muitos outros. E aqui a Bíblia diz então crescendo o número de discípulos. Aí ele diz assim: os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Então vocês lembram que eles se ajudavam muito, vendiam suas propriedades para ajudar os outros que tinham necessidade, e essas pessoas que tinham necessidade incluíam, então, por exemplo, os idosos e as viúvas e os órfãos. Então, aqui nesse caso, aqui nesse episódio, os judeus de fala grega e os judeus de fala hebraica. Aqui nós temos dois grupos, de certa forma. Esses judeus de fala grega não se tem muito certeza de quem exatamente eles são, mas tem algumas hipóteses. Pode ser que fossem judeus que foram para outros países, que saíram ali do meio dos judeus mesmo, né, do centro dos judeus, ali onde estava a igreja de Jerusalém. Como também poderiam ser os gentios chamados depois, né, que era uma mistura, né, aqueles prosélitos, que eram pessoas que aceitaram depois, né, que se tornaram judeus depois, enfim. O que ele se refere à questão de ser grego é que era uma mistura, não era o judeu puro, porque o judeu puro seria os judeus de fala hebraica, né? Então tem mais ou menos essa ideia, por isso que ele distingue aqui então judeu de fala grega e de fala hebraica. E esse fato de as viúvas estarem sendo esquecidas era por quê? Porque os homens que estavam na frente ali, os apóstolos, estavam sobrecarregados e não estavam conseguindo dar conta de tudo, embora o desejo deles fosse ajudar a todos, mas eles estavam se sobrecarregando. Então, ali, versículo 2, por isso os 12 discípulos, né, reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Então, aqui nós temos bem nítido a função que eles tinham, que era de ensinar, era levar a palavra. E eles estavam ocupando uma função que não era deles, que era justamente de fazer essa distribuição dos recursos que eram arrecadados, né, das doações que eram feitas. E eles dizem assim: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, olha aqui, ó, bom testemunho, cheios do Espírito e sabedoria. Aqui nós temos uma grande receita para que nós possamos ser usados nas mãos de Deus. Ó, bom testemunho, ser cheio do Espírito Santo e ter sabedoria. Então, esses 3 itens fazem parte daqueles que são escolhidos para fazer a obra de Deus. E aqui, então, eles escolheram 7 homens que tinham essas 3 características. Vou repetir mais uma vez. Eram homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e sábios, tinham sabedoria. Então eles disseram assim: passaremos a eles essa tarefa. Que tarefa? A tarefa de servir às mesas, ou seja, de distribuir os recursos que eram arrecadados. Agora você diria que talvez esses homens eles eram menores que os apóstolos? Não, eles eram homens capacitados, escolhidos justamente para uma tarefa importante. Então aqui nós temos que cada um tem a sua tarefa. Aqui continuando, eles dizem assim: e nós dedicaremos, então
eles dizem assim, passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. O que está em voga aqui é que cada um tem a sua função dentro do corpo de Cristo. Eu tenho a minha função, você tem a sua função. Muitas vezes a gente quer que o outro tenha todas as funções possíveis. Isso muitas vezes se refere, a gente se refere, né, ao pastor, por exemplo, da igreja. O pastor tem que fazer tudo. Mas o pastor não tem que fazer tudo. A função de todas as coisas não é somente dele. Por quê? Porque a igreja, cada um tem a sua função. O Espírito Santo deu dons aos homens para que eles edificassem a igreja. E justamente nós precisamos entender que cada um tem o seu papel. E o papel dos apóstolos era pregar a palavra, era se dedicar à oração, era ensinar. Então eles estavam trocando os papéis. Isso não estava dando certo, não estava dando resultado. Então eles escolheram 7 homens para que fizessem essa função que era muito importante, para que eles se dedicassem àquilo que era o chamado deles, aquilo que eles deveriam fazer. Então aqui nós temos justamente essa distinção entre funções dentro do corpo de Cristo. Aquele que deixa de fazer a sua função para assumir outra função, na verdade ele está se atrapalhando, né? Ele às vezes está se distraindo com algo que não é aquilo que Deus chamou. Então isso já serve de lição para mim e para você. Faça aquilo que Deus te chamou, né? Aquilo que Deus chamou o outro para fazer, deixe o outro fazer. Aquilo que Deus me chamou para fazer, eu tenho que fazer, não é teu papel, tua função. Mas aquilo que Deus chamou você para fazer é o teu papel, é a tua função, não é eu que vou fazer. Então a gente precisa entender muito bem isso. Então ele diz assim, tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão. E aqui ele separa Estevão de certa forma, e a gente vai ver amanhã. Nós vamos falar sobre Estevão, porque que esse texto aqui separa, né? De certa forma você pode ver que está escrito aqui, ó, tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então aqui nós temos o primeiro homem escolhido, que era Estevão, homem de fé e cheio de Espírito Santo. Já destaca Estevão aqui, nós vamos entender o porquê amanhã. E você esteja comigo, tá bom? Além de, aí ele cita mais os outros 6 que faltaram, né? Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau. Um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Por isso aqui, ó, esse convertido ao judaísmo pode ser referência, então, aos judeus de fala grega, que não eram, de certa forma, os judeus 100%. Pode ser que seja, né, por conta dessas informações. Mas, enfim. Apresentaram, então, esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Então, os apóstolos tinham a autoridade para impor as mãos para que eles pudessem exercer a sua função, que era justamente a de fazer essa distribuição, cuidar das mesas, cuidar, então, das pessoas que eram necessitadas. Assim, a palavra de Deus se espalhava e crescia, olha aqui, ó, rapidamente, o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Aqui é interessante porque os sacerdotes que se referem aqui eram os líderes do judaísmo, daqueles que não aceitavam Jesus como o Messias. E eles também se convertiam através daquilo que os apóstolos estavam falando, da fé que era proveniente daqueles apóstolos. Então muitos deles estavam se convertendo. A Bíblia nos relata que alguns, inclusive, se escondiam, apesar de crerem em Jesus como Messias, eles não queriam que ninguém soubesse para que não tivesse problema com os líderes religiosos da época. Nós temos aí o grande exemplo de Nicodemos, quando ele foi encontrar Jesus à noite e Jesus disse para ele, olha, é necessário você nascer da água e do Espírito. Então ele foi buscar Jesus justamente à noite porque ele acreditava em Jesus, mas ele não queria que ninguém soubesse. Ele, entre aspas, estava, ou não, né? Entre aspas, ou não. Ele estava se escondendo, porque talvez se os líderes religiosos da época descobrissem, pudessem acreditar que ele estava junto com Jesus e pudessem tirar ele, ou enfim, tivesse algum tipo de represália. Então, aqui nós temos esse texto dizendo que muitos daqueles líderes religiosos se converteram, entenderam quem era Jesus, aceitaram a Jesus como Salvador realmente. E então nós temos aí esse acréscimo rapidamente, né, dos discípulos de Jesus, esse acréscimo tão intenso ali naquele início da igreja. E isso é maravilhoso.
mas isso só acontecia porque eles eram homens de testemunho, eram homens de fé, assim como Estevão, né? Homens cheios do Espírito Santo e homens que utilizavam a sabedoria que vinha de Deus. Então, aí fica essa reflexão para mim e para você nessa manhã. Amém? Para nós começarmos a nossa semana aí, né, com chave de ouro. E graças a Deus por isso, que Deus possa continuar ministrando através do Espírito Santo essa palavra na tua vida, que você possa ter essas qualidades dentro do teu coração, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor. Se você pode, feche os teus olhos e oremos juntos. Pai, nós te adoramos, nós exaltamos ao teu nome, te adoramos, ó Pai, porque tu és o nosso Deus verdadeiro, fiel, tu és digno de toda honra, glória, adoração e louvor. Obrigado por esta manhã, por cada pessoa que está aqui comigo, assistindo, Senhor, esse devocional, participando desse devocional, lendo a palavra, em oração aqui nesse momento. Senhor, eu quero te agradecer por cada vida, Pai, e pedir que tu venha derramar do teu Espírito Santo de forma sobrenatural, Pai. Nós possamos ser pessoas de bom testemunho, que a nossa vida possa ser um bom testemunho, Pai, para aquelas pessoas de fora, para que as pessoas possam olhar em nós e ver a tua presença, ver a tua luz, Senhor, sobre a nossa vida. Pai amado, que nós possamos também ser cheios do Teu Espírito Santo a cada dia, porque quando nós temos o Teu Espírito Santo, nós realmente nós somos ousados naquilo que nós fazemos. Assim como Pedro foi ousado porque tinha o Teu Espírito, nós também entendemos que se nós formos cheios do Teu Espírito, seremos ousados, ó Pai. Deus amado, e também queremos ter a sabedoria do alto. A tua palavra diz lá no livro de Tiago, aquele que quer sabedoria, que peça a Deus. E nós pedimos a tua sabedoria, Pai. Eu peço sabedoria sobre a minha vida e sobre a vida dessa pessoa que está me assistindo nessa manhã. Que realmente nós possamos viver sobre a tua vontade, Pai. E que nós possamos realmente te exaltar com a nossa vida. Que a nossa vida possa ser, ó Pai, realmente um testemunho vivo de que tu é poderoso e que tu és o Deus verdadeiro sobre todas as coisas. Por isso, Pai, nessa manhã, enche o nosso coração da tua paz, da tua alegria e da tua segurança, Deus. Inunda cada vida, Pai, cada homem e mulher que está aqui comigo nessa manhã, que esse dia possa ser especial na tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, que Deus abençoe tua vida, que você possa ter uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana e que o Espírito Santo continue ministrando sobre você, em nome de Jesus. Não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não fez isso, ativa o sininho e deixe seu comentário aqui. E se você puder, curte o vídeo aqui também, que é importante, tá bom? E se você puder também, né, bastante coisa, mas envie esse link para mais pessoas, para que mais pessoas possam ser abençoadas com o devocional aqui da manhã, tá bom? Então, que Deus abençoe tua vida. E se você quiser participar do meu grupo do WhatsApp, é só clicar aqui embaixo, tem um link, o primeiro link está ali. Você pode participar do grupo do WhatsApp de devocionais, tá bom? Deus abençoe. Amanhã, a partir das 6 horas, eu te espero aqui para o nosso devocional da manhã. Que Deus abençoe em nome de Jesus.